Opa, e aí, como é que você tá? Para você que não me conhece, eu me chamo Paulo e aqui no canal a gente busca entregar soluções, para o dia a dia de lojista Shopify, seja através de correções de bugs ou personalizações específicas. Se você quer desenvolver a sua loja do absoluto zero, ou então você quer dar aquele upgrade, tanto no carregamento da imagem, Paulo, minha loja está pesada, quero dar uma otimizada, ou então as artes não estão legais, você tem um serviço para poder entregar um banner de qualidade, ou então alguma mídia interessante para eu fazer meus criativos. Algum script meu não está funcionando, tem bugs, ou então as integrações não estão coincidindo com o que eu busco. Todos esses trabalhos a gente consegue realizar, é só entrar em contato através dos dados da descrição e a gente faz um acompanhamentozinho bacana, tá bom? Mas vamos lá, qual é o conteúdo do vídeo de hoje? Há um tempo atrás a gente postou um vídeo sobre como você utilizar o redirecionamento no botão de compra, Você cria uma funçãozinha para redirecionar o botão de compra para a página do carrinho e através disso você consegue driblar alguns probleminhas, de bugs. Mas como a gente costuma dizer, isso é uma alternativa, um paliativo. Só que o que eu não esperava é que viesse uma chuva de comentários sobre diversos bugs envolvendo Warehouse e YAMP, tá? O que acontece? As pessoas estão tentando utilizar esse redirecionamento para resolver problemas de integração e uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão do redirecionamento é para quem quer utilizar a gaveta do carrinho, para quem quer fazer uma função, por exemplo, de redirecionar para páginas específicas através da função de clique. Então, assim, para tentar desmistificar um pouco essa lacuna, essa brecha que eu acabei gerando sem intenção, é claro, eu tento ser o mais claro possível aqui nos vídeos, mas para sanar essas dúvidas, o que é que eu vou fazer? Eu vou gravar 3 vídeos só sobre YAMP e Warehouse, página do carrinho, página do produto e gaveta do carrinho, todas elas resolvendo os bugs que eu encontrei, que eu juntei aqui pelos comentários, e principalmente integração. Então, assim, se você quer resolver problemas de integração entre YAMP e o seu tema Warehouse, fica nesse vídeo, tá? Se esse vídeo ficar muito longo, provavelmente eu vou fazer esse corte e esse conteúdo possa estar no vídeo 2 ou no vídeo 3, mas é só você ler o título aqui do vídeo que você vai conseguir identificar em qual deles você vai encontrar a resolução do problema específico. Ou se você quer fazer todas as etapas, só seguir na sequência, tá bom? Vamos lá, qual é a primeira solução que a gente vai incrementar aqui? Eu já tenho o Warehouse aqui instalado, tá bom? Eu vou fazer um preview na minha loja, como sempre. E aqui no meu produto, eu vou clicar no meu botãozinho para ir lá para o meu carrinho, tá bom? Adicionei um produto, vou em ver carrinho e cheguei. Paulo, qual é o problema aqui? O problema aqui é simples. Algumas lojas nem tem esse botão, na verdade todas têm, Eu vou já explicar para vocês o porquê disso. E aqui em cima também não tem, Essa daqui eu já habilitei para ele aparecer, tá? Já esse ele não. Então às vezes você encontra o tema na internet, você baixa, não tem nenhum botão de levar para o checkout, finalizar a compra. Paulo, meu tema não tem botão. Eu também fiz muito esse serviço, mas depois quando eu percebi que era tão simples, qualquer um pode replicar, eu disse, cara, tem que levar esse vídeo pro canal, porque tem muita gente que não tem um conteúdo tão técnico que consegue implementar isso. Então beleza, Paulo, se você está dizendo que meu botão existe, então cadê ele? Pronto, para isso a gente precisa entender o seguinte, eu estou aqui no meu tema Warehouse, eu devo, no caso, duplicar o meu tema, já que eu vou editar o código, então eu preciso ter segurança no que eu estou realizando aqui. Caso eu mexa alguma coisa no código, eu não tenho como voltar atrás, então é necessário ter uma cópia. Depois que eu dupliquei, eu venho em editar código. Aqui no editor de código eu vou buscar pela página do carrinho, certo? Paulo, eu não sei qual é a minha página do carrinho. Beleza. Aqui, eu instalei essa extensão aqui. Chama-se Shopify Theme File Search. Essa extensão está substituindo aquela Shopify Theme Search by Bold que a gente usou em vídeos anteriores no canal. Até o momento que eu dei uma olhada, o Shopify Theme Search by Bold não estava funcionando. Então a nova que a gente está usando para encontrar as estruturas dentro do código é essa aqui. Aqui na página do carrinho, eu vou fazer o que? Eu posso buscar qualquer elemento aqui dentro e pesquisar lá naquela minha estrutura. Eu vou buscar por esse texto aqui que fica mais fácil. Deixa eu ver aqui, inspecionar. Aqui em inspecionar, eu vou buscar as classes. No caso aqui eu vou escolher essa, mas pode ser qualquer uma dessas.
vou copiar, aqui eu fecho e eu posso voltar para cá. Aqui eu colo a classe aqui dentro e clico em Search. Paulo, o que é que você está fazendo? Eu estou buscando dentro da minha aplicação o local onde essa classe está integrada. No caso, ele vai me dizer, ó, está em tal seção, está em tal pastinha, tá bom? Aqui ele está um pouquinho pesado porque eu estou com o OBS ligado, né, para fazer a gravação. Ó, ele já localizou para mim, ó. Na verdade, ele me deu 5 pastas, mas a que eu procuro é essa, cartemplate.liquid. Clico aqui dentro. Paulo, essa classe ainda vai servir para alguma coisa? Não, eu queria só saber mesmo onde é que estava a minha estrutura do carrinho. Agora, o que é que eu vou buscar? Aqui é padrão, pelo menos em todos os temas que eu vi. O Warehouse, ele tem 2 botões. O botão grande é esse aqui, fica mais ou menos por essa linha aqui, entre a 47 e a 50, tá? Já já a gente volta para ele. E tem um outro botão lá embaixo. Deixa eu ver quantidade. Aqui, ó. Que é aquele botãozinho pequeno, ó. Tá? Tá, Paulo, beleza. Mas se tem 2 botões, vamos voltar para o grande aqui de novo. Se tem 2 botões, por que ele não é exibido para mim? É simples. Ele está utilizando CSS para ser ocultado. CSS é uma linguagem de marcação, ou seja, é um códigozinho que você define personalizações específicas. Nesse caso aqui, ele criou uma classe. Quando eu falo ele, eu estou falando da pessoa que personalizou esse tema. Esse tema é um tema personalizado que está disponível na internet. A pessoa que personalizou ele criou uma classe chamada Riding Tablet and Up. Essa classe ela está condicionada a uma funçãozinha chamada DisplayNone. Paulo, o que é que DisplayNone faz? Simplificando, oculte meu elemento, ou seja, ele existe, mas ele não é exibido. Aqui em Assets, eu vou em tempo.css só para mostrar para você essa classezinha que a gente comentou agora. Eu clico em Ctrl mais F, colo ela dentro e ela me mostra aqui. Eu vou ler para você essa estrutura para dizer o que é que ela faz, mas não precisa se preocupar. O que você vai fazer não é aqui, é lá no próprio botão. E é muito simples, você vai já entender. O que é que essa estrutura está definindo para a gente? Ela está dizendo que para tamanhos de tela mínimo 641, ou seja, telas de 641 acima, ela seja setada essa funcionalidadezinha de ocultar o elemento. Ou seja, no celular, se você inspecionar aqui, deixa eu mostrar que fica mais fácil, você vai ver que tem um botão grande aqui, ó, no mobile, como a gente chama, mas no desktop não aparece. Por quê? Porque é uma funcionalidade para exibir, ó, de acordo com o tamanho de tela. Eita, Paulo, é muito complicado de fazer exibir de novo? É nada, coisa mais fácil do mundo. Vamos aqui. Beleza. Como eu disse, isso aqui é só para caráter educacional, para você entender qual é a estrutura que está fazendo ele ocultar. Mas como eu disse, o botão existe. Vou fechar meu CSS e vou voltar para cá. Eu não estou aqui no botão? Beleza. Volto para cá. Já sei que essa é a minha classe chamada Riding. Se você buscar lá no inglês, você vai ver que esse nomezinho aqui, traduzindo, significa ocultar ou esconder. Tudo que eu tenho que fazer é selecionar tudo, certo? Tomando cuidado que você só vai selecionar isso aqui, ó, que estão interligados. Ou seja, elementos que estão espaçados, né? Tem um espaçozinho branco entre si, já é outra classe. Ou seja, vamos lá. Page Button Action é uma classe. Aí eu tenho um espaço. Aqui eu tenho a classe Button do lado, que é outra classe. Button Primary, outra classe. Button Full, que é o tamanho do botão grande, aquele 100% lá, ele, o tamanho todo lá do nosso container, outra classe. Button Large, outra classe. E essa Riding Tablet, outra classe. Perceba que elas estão conectadas, ó, tá? Ou seja, não tente excluir tudo que está dentro das aspas duplas, que aí você vai apagar toda a personalização do botão. Ele aparece, né, mas vai aparecer só o texto aqui, ó. Só esse aqui é a estrutura do texto que renderiza o botão lá. Vai aparecer só isso aqui, ele vai ficar sem cor, sem largura, sem comprimento, sem altura, vai ficar um negócio meio estranho. Então o que é que eu faço, Paulo? Só isso aqui. Selecionou, dou um delete. Certo? Aí aqui eu salvo. Paulo, era só isso? Era só isso.
Aí você tem seu botão de volta. Tá certo? Esse é o primeiro conflito que a gente encontra, tá bom? Ou seja, os botões não estão sendo exibidos. Paulo, o de baixo está na mesma situação. Busca uma classe chamada Riding ou Ride. Faz a mesma coisa, exclui, porque provavelmente ela está setada para uma função de display none e faz com que o seu botão fique oculto. Tá? Esse é o primeiro bug, entre aspas, né? Que não é um bug, como eu disse. Um bug é algo que você não tem controle, ou seja, aquilo aconteceu por acidente, né? Não estava programado. Isso é uma personalização que quem fez ela tinha ciência do que estava fazendo, ele queria esconder esse botão. Para você que adquiriu o tema, você não quer que isso aconteça, entendeu? Mas não é que seja um bug isso. Isso foi proposital, tá? Mas vamos encaixar como sendo um bug, tá bom? Então beleza, esse problema está resolvido. No próximo vídeo, a gente vai resolver o que? Vamos lá, aqui eu tenho o YAMP, tá? Mas eu não tenho YAMP nessa loja da EasyCode, eu tenho YAMP aqui, ó, nessa minha outra loja, esse outro laboratório. Vamos dar uma olhadinha. Só para dar um preview, caso você tenha interesse em resolver outro problema, tá? O próximo vídeo dessa sequência a gente vai explicar como é que faz isso aqui. Deixa eu clicar aqui, ver carrinho. Perceba que do jeito que eu peguei o tema eu coloquei, ó. Não fiz nada, ainda tem muita coisa para fazer, tudo em inglês. Ou seja, no formato mesmo que vocês pegam. Aqui eu já deixei o botão pronto já para a gente agilizar um pouco. O que é que acontece? No próximo vídeo, o que é que a gente vai resolver? Quando você clica aqui, ó, checkout, eu sou redirecionado para YAMP. Aqui eu não tenho forma de pagamento configurada, então eu venho para cá. Mas perceba que o redirecionamento ele foi efetuado. Ó. YAMP, checkout, Skype to checkout, certo? Ou seja, aqui eu iria para YAMP se eu tivesse a configuração dos meios de pagamento, né? Então beleza. Só que isso no botão grande. O botão pequeno, o que é que acontece? Quando eu clico, eu só carrego minha página, tá? No próximo vídeo eu vou te explicar como é que você faz para corrigir isso. Na verdade, em resumo, a gente vai ocultar esse botão e trazer esse redirecionamento para cá, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, tá? Obrigado por ter ficado até aqui e espero você no próximo. Valeu!